da libertação. Queridos, é o momento da palavra, é o momento da ministração. Então já pegue a sua Bíblia para nós fazer a leitura da palavra de Deus. Amados, o texto que Deus colocou em meu coração para estar ministrando esta tarde se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 23 e o versículo 39. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 23 e o versículo 39 é a palavra de Deus. Vamos ler o texto agora. Está escrito assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo de Israel, Deus maravilhoso, fala conosco, ó Pai, nesta tarde, através da Tua palavra que foi lida. Fala e fala poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, minhas amadas, irmãos queridos, dobre a sua atenção, por gentileza. Toda atenção agora é pouco. Nós lemos o texto aqui no Evangelho que Lucas escreveu, mas o Evangelho é de Jesus. Nós lemos no capítulo 23 e o versículo 39. Esse texto é muito conhecido, fala sobre os momentos finais do ministério de Jesus, ou seja, no momento em que ele estava pagando um alto preço, o preço de cruz. E aqui nós lemos que Jesus foi levado ali ao Calvário, ao Gólgota, e junto dele tinha dois homens, dois malfeitores, dois ladrões. E ali Jesus foi crucificado no centro, ou seja, no meio, e um dos ladrões ficou à sua direita e o outro à sua esquerda. E Jesus estava no meio, um à direita e outro à esquerda. Queridos, segundo a história, esses dois homens eram bandidos, eram ladrões, eram malfeitores. Eram homens que davam trabalho ao Império Romano por conta dos seus atos de vandalismo, de furto e de roubo. Então eles estavam ali sob esta condição por conta dos seus atos, por conta dos crimes que eles cometeram. E eles mereciam esta sentença. Não há questionamento sobre isso. Eles mereciam esta sentença, porque eles eram ladrões. Mas Jesus estava ali, mas ele não merecia, porque ele não tinha culpa de nada. Não havia nada que alguém dissesse sobre ele que o condenasse, porque ele não havia feito nada, ele não havia cometido nenhum crime para que ele fosse condenado à crucificação. Mas nós conhecemos a história, você conhece a história. Os fariseus, o sacerdote, o sumo sacerdote, haviam planejado há muito tempo tirar a vida de Jesus, porque eles estavam perdendo espaço, porque Jesus pregava e o povo
amava os seus ensinamentos, o povo amava os milagres, o povo já estava ali familiarizado com Jesus, porque ele falava de uma forma tão maravilhosa, tão mansa, e as pessoas sabiam que ele era um profeta de Deus, que ele fora enviado para fazer milagres e maravilhas e resgatar os cativos e oprimidos das mãos do diabo. Mas o povo, os fariseus, os mestres da lei, não satisfeitos com a obra que Jesus estava fazendo, eles já começaram a planejar prender Jesus e matá-lo. Então, aqui neste texto, meus amados, Jesus estava ali ao lado desses dois homens. E o que me chama a atenção é que um daqueles homens blasfemava contra Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também." E segundo os historiadores, meus amados, segundo os historiadores, não está escrito na Bíblia, mas segundo os historiadores, um desses homens era chamado de Dimas e o outro era chamado de Gestas. Dimas e Gestas. E segundo a história, Gestas olha para Jesus e diz: "Se tu és o Cristo, se tu és o Messias, salve a si mesmo e salve a nós também." Observe que esse homem estava na ânsia da morte. Observe que esse homem estava condenado à morte. Ele estava ali crucificado. Ele estava vivenciando os seus momentos finais na face da terra. E mesmo assim, ele ainda não tinha temor a Deus. Mas o que me chama a atenção nesta mensagem, queridos, é que o outro, que era Dimas, repreendeu Gestas. Ele disse: "Você não teme a Deus nem na hora da morte? A nossa punição é justa. Nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nós estamos pagando por algo que nós fizemos. Mas este homem, Jesus, o Cristo, não merece. Ele não merecia estar aí." E o que, meus amados irmãos, o que eu me maravilho, o que me deixa maravilhado, é que no momento em que este homem olha para Jesus, ele diz: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Observe, amados, que o outro não teve temor a Deus, nem na hora da morte. Mas Dimas reconheceu que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E eu vejo aqui nesta mensagem 3 descobertas que Dimas descobriu. E eu posso denominar as 3 descobertas da cruz. Observe que ele olha para Jesus e diz: "Senhor." Então, a primeira descoberta que Dimas observou, que Jesus era Senhor. A segunda coisa que eu vejo aqui, meus amados, nesta mensagem, é que ele se dirige a Jesus dizendo: "Lembra-te de mim." Então, ele viu e observou que Jesus tinha lembrança. Isso é maravilhoso, amados, porque este homem reconheceu o poder que estava na vida de Jesus, que Jesus era Senhor, que ele estava acima daqueles homens que estavam fazendo mal a ele, que ele tinha um poder de sair dali. Se Jesus quisesse, ele
daria ordens aos seus anjos para lhe tirarem dali e para matar todos aqueles homens, todos os soldados e também Pilatos e aqueles fariseus e os sacerdotes que estavam blasfemando contra ele. Então Dimas sabia que Jesus era Senhor e que ele tinha lembrança. E a terceira coisa que Dimas descobriu foi que Jesus tinha um reino. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então Dimas descobriu que Jesus era Senhor, que Jesus tinha lembrança e que ele tinha um reino. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, você que está me ouvindo nesta tarde, creia em Deus, creia em Jesus, porque Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E não importa o que você está passando, não importa a enfermidade que está sobre a sua vida, Ele é Senhor, Ele tem todo o poder em suas mãos. Se Ele quiser agora, Ele dá um basta neste sofrimento. Se Ele quiser agora, Ele acaba com esta aflição, com essa angústia, com esta enfermidade que para a medicina não tem jeito. Ele é Senhor, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem todo o poder em suas mãos. Meus amados, e o que me chama a atenção, o que faz eu me emocionar, é que Jesus olha para aquele homem, aquele malfeitor, aquele pecador, que na hora da morte temeu a Deus e se arrependeu dos seus atos pecaminosos. E Jesus olha para ele com toda a compaixão e com todo amor na sua vida e diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia, bendito seja Deus. Meus amados, é por isso que eu digo que a salvação é um ato de fé. A salvação é um ato de fé, queridos, porque Dimas estava na ânsia da morte. Ele estava ali na cruz, crucificado. E ele era um pecador. Muitos achavam que ele ia para o inferno, porque ele era um malfeitor, um ladrão, um salteador. E veja que na hora da morte, Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É por isso que nós temos que ter fé para receber a salvação, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você ter fé, se você acreditar, mesmo você estando na UTI, mesmo você estando no hospital sedado, mesmo você estando cheio de dores no seu corpo, pensando que você não vai alcançar o perdão divino, mas se você acreditar que Jesus é o Senhor, Ele vai te entregar a salvação, e o seu nome vai ser escrito no livro da vida, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Bendito seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Dimas se arrependeu dos seus pecados. Ele reconheceu que Jesus era Senhor, que Jesus tinha lembrança e que Jesus tinha um reino. Ele teve fé, amados, por isso ele foi salvo, por isso ele recebeu a salvação. E se você que está aí sofrendo no leito, jogado ao chão, você que está no lamaçal do pecado, há esperança para você, há solução. Ainda há esperança porque você ainda está vivo. Se você dobrar os seus joelhos e aceitar Jesus como Salvador da sua vida e ter fé, Ele vai te salvar também. Porque a sua alma é preciosa para Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Esta foi a mensagem que Deus colocou em meu coração. E que o Espírito Santo continue falando em cada coração.